Nós vamos conversar agora com Daniel Tuitu. Ele é rabino, ele é ortodoxo, ele se formou em Jerusalém, ele é também sionista, ele trabalhou no Brasil e ele conhece o assunto relativo ao mundo Bnei Anussim. Qual o grande problema do mundo Bnei Anussim em relação ao mundo judaico tradicional? O grande problema é que eles não são reconhecidos como judeus. Eu acho que esse é o problema maior deles, do ponto de vista deles. Eles não são reconhecidos como parte integral do povo judeu por causa de 400 anos de desligamento do povo judeu, de 500 anos. E atualmente, quando vem uma pessoa alegando que ela é Bnei Anussim, ela teria que provar essa ascendência dela, e mesmo assim seria muito complicado aceitá-la ortodoxamente sem fazer um guior. Fazendo uma conversão, qualquer pessoa pode fazer conversão e fazer parte do povo judeu, mas isso não tem nada a ver com o assunto específico dos Bnei Anussim, digamos assim. No Brasil e também na América Latina, nós temos conhecimento de que é proibida a conversão e não há rabino que esteja autorizado pela Rabanut a converter pessoas. É verdade essa afirmação? E se é verdade, qual o caminho que um Ben Anussim deve percorrer para poder voltar ao seio do judaísmo com a conversão? Digamos que é uma tradição muito famosa, muito expandida na América Latina. Começou na Argentina na década dos 20 do século passado, por um rabino chamado David Sultan Dabach, que chegando na Argentina e vendo a situação da assimilação dos homens oriundo da Síria com as mulheres argentinas, ele decidiu fechar essa possibilidade, decretando que seria proibido fazer conversão. Quanto tempo tem isso? Isso tem praticamente 100 anos. Como ele, antes de ir para a Argentina, ele viajou para Eretz Israel e conheceu os grandes rabinos de Israel. Ele teve o livro, quando foi publicado o livro dele, com essa proibição, ele teve autorização, ele teve aceitação dos grandes rabinos de Israel, incluindo o Rav Kook, o Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. O Rav Kook dizia lá uma coisa muito bonita. Ele disse o seguinte: está certo, quem quer se purificar, que venha se purificar na terra dos puros. Quer dizer, a Argentina não está agora apta para preparar as pessoas para a conversão, então que venha para Eretz Israel. O grande problema é que, de um lado, essa proibição se difundiu no mundo judaico sul-americano, começando desde o México para baixo. Atualmente, nenhum rabino ortodoxo, teoricamente, faria uma conversão ortodoxa, apesar que teve várias exceções, mas, digamos, atualmente essa postura. De um lado, eles não têm solução local, e do outro lado, vindo para Israel, por causa da lei israelense, eles não podem se converter. Então, na realidade, essas pessoas, e não só os Bnei Anussim, com todas as pessoas interessadas em se converter, oriundo da América Latina, não tem uma solução prática e não muito cara, digamos assim. O sujeito se converte ao judaísmo, faz aliar, se converte no Brasil, faz aliar. A conversão dele não é aceita pela Rabanut. Sim. O que ele tem que fazer na vida dele? Que ele chega aqui, tem que fazer o quê? Converter de novo? Ele pode optar por não fazer nada. É uma opção. E se ele quiser fazer alguma coisa, ele pode ir à justiça? Não, ele não precisa. É justiça se ele se converte de uma forma não ortodoxa, mas reconhecida pelo Estado de Israel, feito de aliá, ele vai fazer aliá. Sendo cidadão israelense, ele tem o direito de fazer a conversão como qualquer cidadão israelense que não é judeu. Ele pode ir num curso de conversão e se converter depois de um ano e não tem nenhum problema. O que você acha de um país como Israel, que tem pouca gente, que precisa de gente, de comunidades judaicas pelo mundo que precisam de pessoas, de comunidade judaica mundial que perdeu 6 milhões de membros na Segunda Guerra Mundial e que agora se depara com uma condição que é absolutamente passível de engrossar esse recurso humano do judeu no mundo? Eu acho que isso é muito complexo. É o seguinte, eu acho que um grupo pode absorver uma minoria num processo graduado, devagar, tomando o tempo necessário para poder fazer essa absorção cultural. Imagina o povo judeu daqui a 5 anos, por exemplo, com 15 milhões de convertidos oriundos de Bnei Anussim do Brasil. O que vai mudar? Vai mudar a face do povo judeu e o futuro dele. A face como? Como vai mudar? A face porque essa gente não traz com ela uma vivência judaica de 500 anos. Isso é óbvio. Então não se pode entrar no judaísmo pulando na piscina.
Tem que se preparar para aquilo, é um processo. Por isso que é demorado ser judeu, por isso é demorado mudar de identidade. Eu sempre dizia para os meus alunos, vocês acham quanto tempo necessário para mudar de identidade? Para fazer uma faculdade precisa 3 anos, engenheiro 4 anos, médico 10 anos. Quanto tempo precisa para mudar sua identidade? Portanto, tem que ser feito um processo devagar. Por isso eu não acredito nas conversões do Rav Amsalem. Por mais que elas tenham X problemas técnicos e halachicos, ele é um grande Talmid Chacham, com todo respeito, mas eu publicamente no telefone chamei ele e falei para ele, não vá para o Brasil, você está fazendo um grande erro. Ele fez umas coisas que eu acho que não são bem feitas. Por exemplo? Por exemplo, converter gente que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não sei nem se ele tem registro daquilo que ele fez. Duvido que tenha. Fora de que se juntou com outra pessoa que não é a pessoa oportuna para liderar nenhum judeu, nenhuma pessoa, nenhum grupo. E quem é esse? Esse é uma pessoa que tem uma sinagoga aberta na internet e fala mal de todo mundo, portanto eu não quero falar mal dele, mas eu acho que trabalhando junto com pessoas assim não se pode dar um bom resultado. Esse aí não é o Ventura, por acaso? Por acaso pode ser que seja.